O Centro Terra Viva deu início à produção do Relatório Anual de Governação Ambiental no ano 2010, com o objetivo de contribuir para a boa governação na gestão do ambiente e dos recursos naturais em Moçambique, promover maior justiça social, equidade e sustentabilidade no acesso e uso dos recursos naturais. Para este efeito, é selecionado anualmente um determinado tema. E no ano 2019, foi selecionado o tema Medidas de Adaptação e Resiliência às Mudanças Climáticas nos Processos de Reassentamento. A escolha deste tema foi fundamentalmente pelo fato de, no país, estarem em curso vários processos de reassentamento e pelo fato de Moçambique ser um dos países vulneráveis às mudanças climáticas. E no ano 2019, coincidentemente, tivemos o ciclone Idai e o ciclone Kenneth, que mostraram o quão vulnerável é o nosso país. E, portanto, a combinação desses fatores todos fez com que o Centro Terra Viva selecionasse este tema. E como estudo de caso foram selecionados 3 processos de reassentamento: o processo de reassentamento do Parque Nacional do Limpopo, na província de Gaza, o processo de reassentamento relacionado com a exploração do carvão da Vale, comunidade de Kateme e 25 de setembro, na província de Tete, e o processo de reassentamento de Namanhumbir, na província de Cabo Delgado, que está relacionado com a exploração do rubi pela Montepuez Ruby Mining. A produção do relatório tem essencialmente 4 objetivos. Portanto, o primeiro objetivo é analisar a forma como o nosso quadro legal sobre reassentamento e ordenamento do território aborda os aspectos de adaptação e resiliência às mudanças climáticas. O segundo objetivo consistiu em analisar o local de reassentamento, portanto, o local selecionado para a construção da aldeia de reassentamento, bem como as infraestruturas construídas nesse processo. O terceiro objetivo visava analisar as medidas de adaptação e resiliência que são incorporadas no processo para o restabelecimento dos meios de vida. E o último é produzir recomendações para contribuir para a melhoria dos processos de reassentamento, quer atuais assim como futuros. Este relatório trouxe várias conclusões, das quais merece destaque 4 ou 5. A primeira grande conclusão é que o nosso quadro legal é omisso em relação às medidas de adaptação e resiliência que devem ser incorporadas nos processos de reassentamento. A segunda grande conclusão é que os processos de reassentamento não estão alinhados com os planos de desenvolvimento local. Nós notamos com alguma preocupação de que as comunidades reassentadas há mais de 10 anos continuam sem acesso aos serviços básicos, essencialmente a questão da energia, água e outros fatores essenciais, que se tivessem sido integrados nos processos, que se tivesse havido um alinhamento entre o processo, plano de reassentamento e o desenvolvimento local, teriam já sido resolvidos. Constatamos também que há um grande problema na seleção dos locais de reassentamento. Há uma preocupação em assegurar que os locais tenham um nível de lençol freático baixo para evitar situações de inundações. Há uma preocupação para assegurar que o nível de inclinação seja também reduzido para reduzir o risco de erosão, mas não há uma análise completa para assegurar que os recursos necessários para o estabelecimento dos meios de vida estejam disponíveis. Falam em relação à questão da quantidade e qualidade da terra, falam em relação à quantidade e qualidade da água, bem como em relação aos recursos florestais, que são fundamentais para o restabelecimento das condições de vida das famílias reassentadas. Por último, notamos com satisfação de que as infraestruturas construídas têm estado a registrar melhorias. A qualidade das casas sofreu alterações de modo a torná-las mais resilientes aos principais fenômenos climáticos que acontecem nas zonas de reassentamento. Isto é, em parte, resultado das lições aprendidas dos processos passados. Pouco mais de 10 anos, as casas construídas em Massingir, por exemplo, não estavam preparadas para fazer face aos ventos fortes que têm estado a acontecer naquela zona, ou mesmo em relação à zona de Kateme e outros locais. Portanto, essas conclusões levaram-nos a produzir recomendações, a trazer propostas de medidas que devem ser introduzidas para minimizar o impacto das calamidades naturais nos processos de reassentamento. A primeira é que o quadro legal, portanto, aproveitando este processo que está em curso atualmente, deve ser revisto de modo a integrar medidas de adaptação e resiliência nos processos, para que o pacote de compensação tenha já lá incorporado um custo de resiliência. Recomendamos também que haja um alinhamento entre os planos de reassentamento e os planos de desenvolvimento
local. Isto vai permitir que haja um desenvolvimento mais sustentável de todo o processo de reassentamento. Em relação às infraestruturas que estão a ser construídas, apesar de estarem já terem uma qualidade aceitável, é preciso que se reforce a capacidade de fiscalização para evitar que voltemos à situação em que tínhamos no passado. A última recomendação é que na seleção do local de reassentamento é preciso que se priorize tanto a disponibilidade dos recursos naturais, falo em relação à disponibilidade da terra, tanto a própria qualidade da terra, também em relação à disponibilidade da água e também dos recursos florestais. Nos casos de reassentamento já passados, é preciso introduzir técnicas que tornem mais eficiente o uso desses recursos. Pode-se introduzir, por exemplo, a rega gota a gota. Então, nos locais onde temos pouca água, poderemos aproveitar da melhor forma aquela água que existe. Pode-se treinar também as pessoas a praticar a agricultura de conservação ou a produzir feno, por exemplo, de modo a alimentar o gado, sobretudo no período de escassez. Este relatório poderá ser utilizado pelas empresas, pelo governo, por todos os atores que acharem relevante, mas o fundamental para nós é que, se estas recomendações puderem ser integradas no quadro legal que está a ser revisto neste momento, os resultados poderão ser satisfatórios e os futuros processos de reassentamento poderão ser melhores do que os processos que temos atualmente.